Bom dia pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo um review a respeito desse equipamento, né? É um multímetro da marca STEC Instruments, né? Essa marca hoje ela faz parte do grupo FLIR, né? Que é bem conhecido, né, pela produção de termovisores, equipamentos de medição, né, sejam multímetros, alicates e amperímetros, e a própria marca STEC ela possui, né, uma gama muito grande também de equipamentos de medição, multímetros, alicates e amperímetros, entre outros dispositivos e equipamentos, né? Então é uma marca bem conceituada, né, no que se refere a equipamentos de medição. Então, a referência desse equipamento é a DM220, né? Ele é um multímetro de bolso, né? Pocket Multimeter, exatamente pela sua estrutura física, que é bem compacta, né? E ele possui algumas funções aqui que são bem interessantes, né? Então, assim, a princípio, o que me motivou a estar adquirindo esse equipamento foi o fato de ser compacto, mas também de ter características de segurança, né, que se adequam ao uso dele em ambientes muitas vezes robustos, seja um ambiente de certa maneira industrial ou que você tenha a exposição a determinadas categorias, né, de proteção, né, um ambiente de determinadas categorias. Então aqui ele possui a detecção de tensão sem contato, ele possui 11 funções, incluindo a leitura de tensão, DC e AC, como também a leitura de corrente AC e DC também, né? Ele possui leitura de resistência, de frequência, entre outras que eu vou estar mostrando aqui no decorrer do vídeo, né? Aqui ele mostra aqui a questão da detecção de tensão sem contato e ele possui também uma lanterna, né? Na verdade, um flashlight bem simples, mas que ajuda principalmente quando você está fazendo algum serviço em painéis elétricos, né? Outra característica dele é que ele possui, né, proteção, né, para categorias, né, específicas, que isso é um dos fatores bem interessantes desse equipamento. Dificilmente você vai achar outro dispositivo desse tamanho aqui, compacto quanto ele, que atendam, né, as categorias de proteção 3 e 4. Então aqui nós visualizamos que ele atende as categorias de proteção 3 e 4, né? Categoria 3 até 1000 volts, categoria 4 até 600 volts, né? Então é bem interessante isso. Aqui por trás nós visualizamos, né, outras características. Aqui visualizamos aqui as especificações, né? Ele mede tensão contínua até 600 volts, tensão alternada até 600 também. Corrente, né? Aí é que está a situação. Corrente contínua e alternada, ele mede até 200 miliamperes, né? Resistências 40 megaohms, mede frequência até 10 kHz, né? Capacitância até 200 microfarad, e do cycle yes, diode teste yes, continuidade teste ok também. Então ele é bem completo, né? Para a proposta dele, que é algo compacto, algo que você possa estar levando no carro, no seu bolso, né? Em uma bolsa de ferramentas assim, aquele negócio que vai quebrar o seu galho, né? Onde você tiver. Então eu acho que é bem completo, né? Eu vou abrir aqui para a gente visualizar internamente o equipamento, né? Aqui, ó, ele já está acendendo aqui a luz, né? Porque aqui na minha frente não dá para visualizar, mas eu tenho um painel, né? Então, aqui nesse painel, como ele está energizado, então ele já está detectando aqui, é bem sensível, na verdade. Então, aqui dentro da caixa ele vem um manual, né? O manual vem em duas linguagens. Deixa eu só afastar aqui. O manual vem em duas linguagens, vem em inglês e espanhol, né? Então aqui tem as características dele, né? Algo que é bem interessante, né? Como eu falei, a robustez do equipamento, como eu falei, ele é um dispositivo preparado para trabalhar em categorias, né, de ambientes de proteção 3 e 4, né? Então isso é bem interessante. Outra característica dele, né, são essas, né? Então ele possui dupla camada de proteção, ou seja, é um equipamento bem construído no que se refere à sua estrutura física, né? Então é bem interessante. Outro ponto, né, que às vezes acontece em outros dispositivos, né, em que você tem um dispositivo que ele é categoria 3 e 4, no entanto, né, as suas pontas de prova elas não são. Então aqui você vê uma característica bem interessante, né? As pontas de prova dele é bem assim, compacta também, mas é como eu falei,
são pontas de prova categorizadas, e isso é bem interessante. Ó. Categoria 3, 1000 volts, categoria 4, 600 volts. Aqui, 10 amperes, o máximo de circulação de corrente que ela suporta. Então, é muito interessante essa característica, porque às vezes você tem dispositivos maiores que eles são preparados para a categoria 3 e 4, no entanto, a ponta de prova ela não tem essa categoria, né? Ela não é preparada, então tem essa situação aí também. As pontas de prova aqui, elas são interligadas internamente, então você não vai se preocupar em estar removendo elas. Aqui atrás você tem um suporte em que você pode estar conectando, né, essas pontas de prova, facilita, né, no armazenamento, em você guardar o dispositivo, né? E é bem interessante. Sim, é um equipamentozinho, pelo tamanho dele, relativamente pesado, né? É bem compacto e bem robusto, né? Assim, com relação à parte construtiva dele, né? Ele aqui é plástico, aqui é todo emborrachado, né? E aqui na frente, né, na parte frontal, é plástico também. Algo que para mim não é um ponto tão interessante, que assim, eu já tive dispositivos também dessa mesma marca, né, um medidor de temperatura e detector de tensão, que ele vem com esse mesmo material, essa borracha. Eu não gostei muito. Em que sentido? Que ela não tem uma durabilidade tão boa, pelo menos foi o que eu achei. Né? No meu caso, ela se deteriorou um pouco rápido. Eu não sei nesse caso aqui, não sei se é o tempo que esse equipamento estava no estoque, né? No caso, o meu medidor que eu tinha, né? Mas, no geral, ele é um equipamento bem construído, né? E bem robusto, né? Não é à toa, como eu falei, que ele tem essas categorias de proteção, né? E é dupla isolação, né? Com relação à característica dele de medir corrente, algo que é bem interessante é que ele possui um fusível resetável, né? Então é aquele fusível, né? É que mostra aqui, ó. Ele mostra 200 mA é a capacidade do fusível, né? E ele já mostra aqui o resetable fusível, né? Fusível, né? Ou seja, esse tipo de fusível é um fusível que, quando a corrente excede a sua capacidade, né, ele aumenta a temperatura e ele abre, né, uma resistência, de maneira que ele abre o circuito, ou seja, ele desenergiza. Né? Depois que a corrente for removida, né, talvez depois de algum tempo, ele volta ao normal, mas não é um fusível comum como a gente encontra por aí, que abriu você tem que adquirir outro. Não, aqui é um fusível resetável. Isso porque também a capacidade de corrente dele é baixa, né? Então, se você for efetuar medições de corrente, né, ele diz aqui que você tem que efetuar medições de corrente até 200 mA. Então tem que se atentar a isso. Aqui, medições de corrente alternada, medições de corrente contínua, né? Aqui eu desligo o equipamento, apesar que ele possui o Auto Power Off, ou seja, ele se desliga automaticamente após 15 minutos, né, de inatividade. Ele possui aqui também medições de tensão contínua. Aqui, se eu apertar aqui o modo medição de tensão alternada, né? Ele está variando aqui. Lembrando, esse equipamento não é um equipamento True RMS, só para se alentar, né? Então aqui ele é bem sensível pelo que eu estou visualizando, né? Eu acho que até essa sensibilidade, por isso que ele está medindo isso aqui, não era para estar medindo, mas enfim, né? É bem sensível. Aqui ele mede, no caso, a parte referente à resistência, né? Se eu vier no modo aqui diodo, continuidade, capacitância, né? Então é um equipamento que vai quebrar o galho. Essa é a proposta dele no meu ponto de vista. Aqui, né, deixa eu só trazer ele para cá. Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai ter a possibilidade de medir frequência, né? Lembrando, ele mede frequência até 10 kHz, de acordo com o manual, né? E aqui, Dot Cycle, né? Beleza. Outra característica dele é a característica da lanterna, né? Então aqui nós visualizamos aqui a detecção de tensão. Deixa eu só desligar aqui o painel para ver se ele vai... Aqui, eu desliguei o painel, ele parou de estar sinalizando aqui. Ele possui essa lanterninha aqui, se eu apertar aqui, mesmo com o equipamento desligado, ele acende, né? Então, quebra o galho, né? No momento que você estiver num ambiente escuro, num painel, é bem interessante isso. E aqui, né, a parte da detecção de tensão sem fio, né? A parte do sensor, né? Então, é um equipamento bem compacto, né? Assim, me surpreendeu o tamanho, né? Porque eu tinha visto algumas fotos. É muito difícil você ver características, né, informações dele, seja através de imagens, de vídeos na internet, né? Então é bem complicado você ter essas informações. Então me surpreendeu no que se refere ao tamanho, né? Então aqui ele vem com essas pontas de prova, ele tem essas capinhas aqui
favorece, né, a organização também. Com relação ao tamanho, né, só para vocês terem ideia, né, eu vou medir ele aqui. Ó, ele tem aproximadamente aqui 10 centímetros e meio de comprimento, né? Então você já visualiza que é um equipamento pequeno. De largura aqui ele possui 5,5, né? De espessura ele possui aproximadamente 2,5. É um equipamento bem compacto, né? Bem compacto mesmo, né? Se eu trouxer aqui outro dispositivo também para o lado dele, a gente visualiza o tamanho, né? Você visualiza que ele é bem pequenininho mesmo, né? Então é bem interessante essa característica. Eu vou efetuar algumas medições, tensão alternada, tensão contínua, né? Só para a gente visualizar. Bom, eu vou medir agora, fazer medições aqui. Eu vou medir primeiro um ponto negativo, né, que tem nesse dispositivo é o fato de ele não ter backlight, ou seja, ele não tem uma luz de fundo aqui do display, né? Mas fazer o que, né? Aqui, vamos lá, vou ligar aqui. Aqui medições de tensão contínua, né? Então eu vou estar efetuando a medição aqui. Então aqui vocês não vão visualizar o painel porque ele está mais afastado. Mas aqui eu vou medir aqui 24 volts, né? Agora eu vou estar fazendo medições de tensão alternada. Então 220, né? Lembrando, ele tem capacidade de medir tensões tanto contínua quanto alternada até 600 volts, né? No que se refere à corrente, como eu falei, 200 mA, seja contínua ou alternada, né? Muito interessante isso. E praticamente assim, com relação também à parte de continuidade, né? Aqui resistência, né? Você também consegue estar medindo a parte de continuidade, então posso estar alterando o modo aqui, mod, né? Parte de continuidade aqui, o bipzinho, né? Então, no meu ponto de vista, é um equipamento que, se você está buscando um equipamento compacto, né, que ele tem a possibilidade de fazer medições, né, de tensão, né, seja contínua, seja alternada, fazer medições de, por exemplo, resistência, continuidade, né? Esse aqui ainda vai mais além, né? Ele tem a possibilidade de medir capacitância também. Tem a sua limitação, né? Não vai ser todo o tamanho, até 200 microfarad, mas é um equipamento completo, né? Você tem aqui um detector de tensão, você tem aqui uma lanterna, né, que pode lhe ajudar, principalmente quando você estiver fazendo, né, o serviço em alguns painéis ou lugares que não tem uma iluminação tão adequada. E é um equipamento que é para você estar levando no bolso, né? O próprio nome diz, né? Pocket Multimeter, né? Ou, né, no seu carro, você estiver trabalhando num lugar em que você esteja desprovido da sua maleta de ferramentas, né? Você pode estar ali quebrando o seu galho e adiantando, né, o diagnóstico de uma determinada falha, de um determinado defeito. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!